já com chapa quente, mas hoje a chapa não vai esquentar, não. Fala pro seu irmão do seu lado, ó. A chapa não vai esquentar hoje, não. Fala isso, pode falar para ele. Fala mesmo, falamos com autoridade. A chapa não vai esquentar hoje, não. Pode ficar tranquilo. Hoje Deus me deu uma palavra. Tem uma palavra para nós. Assim, estou muito alegre. Estou muito feliz com essa palavra que Deus nos deu. Uma palavra assim, você vai sair daqui transformado. Hein? A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus, ela muda situações da nossa vida. A palavra de Deus, ela faz a mulher que é estéril, ser mãe de filhos. A palavra de Deus me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. É a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra hoje, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1. E Deus me deu um tema, sempre Deus me dá um tema lindo. As quartas com Deus tem transformado a minha vida, tem me abençoado muito, sabe? Não só domingo de manhã, nas orações, nas pregações, que eu prego, que eu sento para ouvir, mas das quartas com Deus, que a gente se põe de joelho, a gente ora, se humilha, Deus tem transformado a minha vida. E a palavra de Deus em Lucas, eu quero falar o tema é, Deus tem ouvido a sua oração. Você que gosta de anotar, anota aí. Tem coisas deliciosas hoje para você, para mim. Deus tem ouvido as suas orações. E hoje Ele vai falar contigo, como falou comigo também. É Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos ver a história desse homem e dessa mulher de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Mas ambos eram diante de Deus, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos. Aleluia. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Cheio do Espírito Santo. Isso, cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno. Essa história é uma história linda, e ela é verídica. Isso aqui não é uma parábola. Isso aconteceu mesmo. Né?
isso aconteceu. Zacarias, ele era da linhagem dos sacerdotes. Nós lemos. E a sua esposa era filha de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. É o mesmo Arão, irmão de Moisés. E essa filha dele, essa Isabel, ela vivia nesse ambiente sacerdotal. Olha, o pai era sacerdote, então ela tinha todo o conhecimento de que o sacerdote fazia, dos seus turnos. Agora o marido também sacerdote, que é Zacarias. Então ela era uma família que tinha um costume de trabalhar para o Senhor. Era uma família de trabalhadores. Era uma família que Deus havia separado. Já desde a época de Arão, já havia separado. Olha, Arão e todos os seus descendentes, olha, sacerdotes, vão trabalhar. Mas o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Por isso que eu falei que hoje a chapa não ia esquentar, e a chapa não vai esquentar. Porque é algo assim maravilhoso, algo lindo para a minha vida e para a tua vida. Embora eles sendo trabalhadores, sacerdote, pai também, porém, uma família que trabalha, porém, estéril. Agora tu fique pensando comigo. Meu pai, sacerdote, fera, Arão. Meu marido, Zacarias, sacerdote, fera. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Lembra? No capítulo 6, se eu não me engano. Eram irrepreensíveis. Nos preceitos, nos estatutos do Senhor. Eram pessoas retas diante de Deus. Com os seus afazeres, com os seus trabalhos, né? Porém, estéril. Não podiam ter filhos. Eu fico conjecturando, pensando assim, né? O povo naquela época, mas trabalham tanto, é sacerdote, é uma autoridade, tal, né? Faz tudo isso para o Senhor, olha lá. Mas, ó, a barriguinha não enche, ó. O bebezinho não vem. E, de repente, não vem, porque eles vivem em pecado. E não era nada disso. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito porque ainda não tinha dado filho para Isabel. Deus tinha um propósito. Porque o filho que Deus iria dar para Isabel, ele iria ser grande diante do Senhor. As pessoas iam ter prazer e alegria no nascimento dele. Havia um propósito. A Bíblia ensina que ele seria o precursor de Jesus. Ele iria nascer primeiro do que Jesus. Tanto é que você lê um pouquinho de versículo mais à frente. Você lê e vê que Isabel, né, encontra com Maria. Aí, a barriguinha dela faz o quê? Dá aquele tremido. E Isabel, a Bíblia diz que Isabel, ela se sente o Espírito Santo. Ela sente o Espírito Santo. Quando se encontra Isabel e Maria. Um versículo mais à frente. Não vamos lá, não. Vamos ficar aqui na nossa linha aqui. Então, eu acredito que isso pode ter acontecido. O povo chacotear, falar. Caramba, está tanto tempo assim, tal. E a Bíblia diz também que eles eram avançados em dias. Avançados em dias, eram já com uma idade já bem puxadinha. Entendeu? Era bem puxadinha a idade. Mas aprove ao Senhor, né? Ao Senhor, quando ele entra na tenda.
para fazer os trabalhos, o anjo do Senhor vem até ele e fala com ele, para ele, não temas, porque a tua oração tem sido ouvida. Aí vem para cá, vem para o projeto Vida Nova de quarta-feira, sabe, de domingo que a gente está orando, é de manhã, é de noite, é quinta-feira. Deus está respondendo que as nossas orações, Deus tem ouvido, sabe? Deus tem ouvido as nossas orações. A gente começa a conversar com alguns irmãos, sabe? A gente vê testemunho ali, testemunho aqui, bênção ali, bênção aqui. Amém? Não combinei nada com Paulo. Não sabia que ele ia apresentar a chave do trabalho dele, do carro, do negócio dele. Não combinei nada. Eu tinha já escrito, quando Deus me deu essa palavra, e depois, aí ele falou comigo lá embaixo, aí o diácono Anderson apresentou. Deus tem ouvido a tua oração. Amém? Deus tem ouvido. E eu escrevi algumas coisas interessantes, né? Escrevi sobre o pensamento das pessoas a respeito desse casal, por eles serem tão dedicados à obra de Deus e Deus não ter feito um milagre ainda na vida de Isabel. Eu escrevi, mas Deus sempre ouve a oração dos seus trabalhadores. Quando você trabalha na casa de Deus, e que você se humilha, você se prostra, você, sabe, pede ao Senhor, você cumpre o que a Bíblia diz, de orar sem cessar, Deus, Ele te honra. Sabe? Vai chegar uma hora, eu não sei se já chegou a sua, vai chegar a hora que Deus vai falar assim, olha, Zacarias, Isabel, a tua hora chegou. Vai nascer o teu filho. Hein? Vai nascer. Hein? Eu não sei. É a hora de Deus. Quando o Senhor falar, é agora, filho, não tem capeta, não tem olho grande, não tem nada que impede. Na hora que Deus falar, é agora, acabou. Pode se levantar o diabo, o inferno, que a tua bênção chega. Amém? A tua bênção chega, não adianta. E outra coisa, às vezes, tem pessoas que podem se levantar e falar assim, não, mas o tempo não é disso. Não, é assim. Porque o meu Deus falou, Ele é o Deus dono do tempo, do sol, da lua, do dia, de tudo. Ele tem o poder para mudar o tempo. A gente está aqui, está um ventinho, está lá fora, está beleza. Daqui a pouquinho, Senhor, vou mandar uma chuvinha. Aí vem chuvinha. Não, vou mandar muita chuva, vem muita chuva. Ele é o dono do tempo, de tudo. Quando a sua hora chegar, não adianta ninguém nem falar. É Deus que vai botar a mão e você vai ser feliz no que você tem orado ao Senhor, porque Ele tem ouvido a tua oração. E a minha oração também. Não adianta. Eu falei que é uma palavra gostosa. Eu, quando comecei a orar, e escrever, estudar, eu senti uma alegria, sabe? Assim, sabe que você está com uma alegria daquilo que que Deus está te dando para entregar para a igreja. Que Deus tem ouvido a tua oração quando você se põe de joelho, que você chora, sabe? Que você suplica, que você se humilha. Ele tem ouvido. Quantas vezes às vezes não estou pregando aqui não, ali eu estou chorando, às vezes tem oportunidade para orar, eu oro, e orando eu choro, às vezes não choro. Senhor, vê a minha causa, Senhor. Senhor, vê a causa da minha esposa, dos meus filhos. Sempre eu estou assim.
E Deus, eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho ouvido a oração que tem feito neste lugar. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. E Ele vai te honrar. Ele vai me honrar. Amém? Glória a Jesus. Tem um homem de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel 10, versículo 12. Ele orou. Agora que vem a bomba, amado. Ele orou, mas os inimigos se levantaram. Vamos ver isso. Que não pensa que a gente só ora, que maravilha, beleza, a gente chora. Não, a gente está orando e o inimigo está se levantando. Há uma guerra espiritual. Daniel 10, versículo 12. Aleluia. Vamos ler o 12 ao 13. Olha que coisa linda aqui, ó. Queria tanto pregar essa palavra aqui. Eu preguei no culto dos homens. Culto de segunda-feira. Não foi essa segunda, a outra. Aí eu trouxe essa palavra. Aí Deus mandou falar com vocês. Diz assim, ó. Daniel 10, versículo 12. Então me disse, isso é o anjo, hein? É o anjo do Senhor falando para Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, olha aí, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, olha aqui, ó. Olha, quando a gente está orando, que o diabo se levanta, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? A gente se poda de joelho, a gente chora, a gente clama. Não pensa que está tudo maravilha não, amado. Não pensa não. Já ouvimos palavras aqui do nosso pastor. Nunca tive a oportunidade de pregar, mas já ensinei na escola bíblica dominical. Há um principado, uma potestade em cada bairro, em cada cidade, estado. E você está aqui pregando, você está orando, eles estão guerreando contra você, contra mim. Por isso, quando a gente sobe nesse lugar, é oração, é jejum, é vida em santidade. Cuidado com o problema que não falo com o irmão, não falo com o outro irmão, estou com raiva do outro irmão. Libera o teu coração. Jamais eu vou subir nesse lugar aqui, igual eu tenho aprendido com meus pastores, mas eu estou um pouco aborrecido com a pastora Cláudia. Vou logo pedir perdão. Pastora, me perdoe. Ó, pastora, aquilo que a senhora falou não caiu bem no meu coração. Eu libero logo. Já pensou? Eu caí durinho aqui? É complicado. Então, há um principado. Há um principado, uma potestade. Guerreando. Para que as nossas orações não cheguem diante de Deus. Mas, Daniel, ele tem uma resposta. As tuas palavras têm chegado diante do Senhor. A tua palavra. Deus tem ouvido a tua oração. Você tem orado nesse lugar, eu vou colocar aqui, eu coloquei algumas coisas. Mas o que eu coloquei aqui, se não tiver, você faz menção aí. Olha, Deus vai te honrar com a salvação da tua família. Deus vai te honrar com a cura sobre a tua vida, sobre o teu filho, sobre a tua filha. Deus vai te honrar no seu trabalho. Deus vai te honrar no teu ministério, na igreja, que você sabe que é uma bênção, é uma luta, e o diabo quer tirar você. O diabo fala, não dá mais para você está cansado, sai. Não, mas o Senhor diz, eu tenho ouvido a tua oração, e fica que eu vou te honrar. Deus vai te honrar, sabe com o quê? Com justiça,
Quando você pensa que está sendo só injustiçado, Senhor, deixa comigo, que a justiça é comigo. A justiça vai ser feita sobre a tua vida, sobre a minha vida. Isso vai acontecer. Amém? Tem situações na nossa vida que o diabo está pelejando para que a gente pare de orar. Para que a gente não venha se ajoelhar aqui diante de Deus, quarta-feira. O diabo luta. Mas Deus manda dizer para a gente, continua, porque eu tenho ouvido a tua oração. Vai ter ouvido. Não sei quanto. Será que vai demorar um pouquinho, Senhor? Será que já é hoje? Será que é amanhã? Aí é com o Senhor. Na hora que Ele falar, é agora. Hein? É agora. Aleluia. Eu tenho um testemunho. Eu já vou chamar já o pastor. Era uma palavra linda. Breve. Eu tenho um testemunho. Eu sempre gosto de contar um testemunho. Eu tenho 3 filhos. Minha primeira filhinha, Michele, hoje está uma gigante. Foi uma bênção, foi uma peleja. Assim, para minha filha nascer, depois do período para cuidar da minha esposa, foi uma bênção. Mas nasceu. Viveu. Cresceu. Aí depois veio outro filho, foi uma bênção. E o diabo sempre pelejando, sempre lutando para tentar inculcar na nossa cabeça que a minha filha, minha esposa não poderia ter, pastor, nenhum filho. Papai do céu chegou para ele. Como é que é? Vai ter 3. Você parar de palhaçada. Vai ter 3. Vai ter 3. Teve 3. Papai do céu, agora para, meu filho. Que eu estava uma máquina. Parei. Parou. E o diabo usava médicos, usava pessoas até da família. Não, ela não pode ter nenhum. E papai do céu, eu tenho ouvido as tuas orações. Vai ter 3. Amém? Vai ter 3. E se Deus permitisse, não queria mais não, né? Também não, entendeu? Mas se Deus fala assim, vai ter 4, vai ter 5, vai ter 7. Minha mãe teve 6. Amém? Amém? Mas o Senhor falou, vai ter 3. Tive 3 filhos. Tem 2 pitbull aqui nesse canto. Pitbull é que eu brinco com ele, minha maneira de brincar com eles. 2 feras aqui. Tem a Michele lá em cima. E eu creio que o que você tem orado, Deus tem ouvido a tua oração. A gente vai orar, a gente vai se ajoelhar. Eu já até escrevi aqui, eu botei no meu pedido, sabe? A salvação pelos teus pais, sabe? Eu ponho sempre pelos meus pais, a salvação dos meus pais. Em primeiro lugar, a salvação dos meus pais, sabe? Senhor, cura minha esposa. Senhor, tira toda a grosseria minha, Senhor. Trata com o meu ego, Senhor. Tira, limpa, para que a cada vez, né, a gente possa melhorar. E eu louvo a Deus por essa palavra. Tome posse dessa palavra, sabe? Não abra mão de estar aqui quarta-feira, não. Sabe? Não abra mão. Não abra mão. A não ser que se, de repente, parar Jardim América, né? Uma vez choveu aí, parou Jardim América. Até para mim vir também ficou difícil. Mas não deixe de vir orar. Tá? Tem outros testemunhos, mas se eu abrir a boca aqui, aí sabe como é que é, né? Pastor, dá uma puxadinha. Ó, meu filho, tá bom aí. Viu? Acabou. Pastor, acabou, viu? Rapidinho. Amém.